Nós estamos vivendo agora um novo mês e é interessante, por mais que estejamos cansados, a gente sempre renova alguns compromissos, né? E até pode trazer outros. E é justamente a proposta que eu quero te fazer. Que tal trazer um resgate da tranquilidade e do equilíbrio emocional, principalmente agora que a gente está cansado, prestes a encerrar o ano. A gente vai conversar agora sobre a técnica do Mindfulness, que significa atenção plena ao presente. E eu estou recebendo aqui hoje, para minha surpresa, para minha alegria, Letícia Lagoa, ela que é instrutora de Mindfulness e jornalista especialista em esporte. Que alegria te receber. Obrigada, a gente já Mônica. se abraçou ali, né? Mas que bom que você veio para Obrigada. trazer justamente isso, Letícia, esse equilíbrio que essa técnica traz. Eu acredito que já tem evidência científica, mas que as pessoas pouco conhecem e aproveitam dela, né, Letícia? Sim, é um prazer estar aqui e eu digo que eu sou o meu próprio laboratório. Então, quando a gente coloca isso em prática, a gente vê como a gente pode fazer mudanças na vida significativas. Então, para isso, a gente precisa se perceber. O que acontece no mundo de hoje, nessa correria? As pessoas não estão se percebendo. Então, eu tive a oportunidade de ver alguns depoimentos, né? A pessoa, eu não tenho tempo de comer, eu não tenho tempo de fazer para academia, Mas eu vou falar, Mônica, não é que não tenho tempo. Você tem até o tempo, mas o que você está fazendo com ele? Será que na hora que você está fazendo aquela refeição, você está fazendo com atenção plena, que foi que você, né? Você acabou de dizer agora? Será que você está concentrado naquele alimento que você está colocando para dentro do corpo? Na hora que você vai para uma academia, será que você está utilizando aquela 1 hora que você se dedicou para ir à academia, você está realmente lá? Então, o que acontece? Às vezes as pessoas falam, né, de meditação, eu não consigo meditar, né? Vamos lá, o Mindfulness, o que ele é? Ele é uma técnica meditativa. Então, a gente tem, é como se a gente falasse do esporte. O esporte tem várias modalidades. Sim. Né? Então, cada modalidade, tem a natação, tem o vôlei. O Mindfulness é a mesma coisa, ele é uma modalidade de meditação. Então, dentro dele, eu tenho várias ferramentas. Então, eu não preciso de uma sala escura, eu não preciso de ter um silêncio absoluto para meditar e nem esvaziar a mente. O Mindfulness não é esvaziar a mente. Ele é você gerenciar os seus pensamentos, ele é focado na sua observação. Então, quando a gente fala de técnicas meditativas, a gente está falando de, talvez, algumas meditações que você foca na concentração. Então, você tem mantras, você tem objetos. Não, o Mindfulness eu vou focar na minha observação. A observação de que, por exemplo, da respiração. Você observa... Posso escutar um passarinho. Exatamente. É um gerenciamento de pensamentos. Então, quando as pessoas falam que estão muito cansadas, Sim. que eu não tenho tempo para ficar com meu filho, né? Que eu também vi ali, com a família. Eu pensei, gente, mas na hora que você está ficando com a sua família, você está com aquele tempo, você está dedicado a ele ou você está no celular? Porque isso é o Mindfulness. Se eu estou com aquele tempo reservado para ficar com a minha família, eu preciso estar lá. Com a minha família. Eu não tenho que estar no celular. Porque é aquela coisa, né? Mas eu tenho que sair daqui, eu tenho que buscar meu filho na escola e eu estou almoçando, correndo. Mas espera aí, você vai buscar seu filho na escola, mas vamos coordenar esse tempo. Eu tenho 5 minutos, 10 para fazer uma refeição. Faça a sua melhor refeição dentro daquele tempo. Na hora que você sair de lá e você vai buscar seu filho na escola. Então, o que está acontecendo é que as pessoas ficam muito no futuro. E aí cria toda essa ansiedade. E parece que tentando apagar incêndios. Sim. É essa sensação que eu tenho, assim, que principalmente pós-pandemia, né? Que a gente se desorganizou mais ainda. Como é que eu começo a pôr em prática? Eu preciso, por exemplo, a Letícia até mandou pra gente algumas posturas. Eu queria ver com o pessoal do Switch, os meus amigos, se dá pra gente mostrar. Quando eu quero praticar, eu quero parar. Aqui, a gente tem algumas das posturas, né? São várias. Eu posso escolher uma dessas, experimentar todas, Letícia? Sim, aqui nós estamos falando de práticas formais. No Mindfulness a gente tem práticas formais e informais, que é muito legal, que é quando a gente coloca no prática no dia a dia. Então, quando eu vou fazer um treinamento de Mindfulness com prática formal, que pode ser de 5 minutos a 20, 25, olha só. Eu posso escolher uma postura, que pode ser uma postura de lótus, né, quando a gente cruza as pernas. Pode ser ajoelhado ali com um banquinho, almofada, né, para te dar mais conforto. E uma postura sentada. Olha aqui, eu estou aqui sentada. Isso. E aqui eu posso colocar a minha mão sobre os joelhos, né, nessa postura em alerta, porque não é relaxamento. Né? Eu tenho que estar postura e eu vou praticar por meio da respiração, por meio de uma técnica guiada, vou prestar atenção nos meus pensamentos, vou prestar atenção nos meus sons,
nos padrões mentais, nas imagens que estão aqui. Por isso que a gente fala que é uma focada na observação, é uma tomada de consciência. Quando eu tenho essa tomada de consciência do que está acontecendo comigo, com a minha cabeça, é muito mais fácil de lidar. Isso vai levar um tempo, porque eu estou imaginando aqui a gente sentado e de repente vem assim, eu preciso ir ao supermercado. Né? Eu sei que as pessoas estão imaginando, meu Deus do céu, tem aquele problema para resolver. Esqueci de pagar aquela conta. Eu deixo vir no momento que eu tiro para poder pensar no presente, naquele presente que eu estou. Eu deixo vir os pensamentos, Letícia? Então, essa pergunta é muito importante, interessante, porque quando estuda, né, o cérebro, a mente humana, a gente fala de estudos científicos que nós processamos até 80 mil pensamentos por dia. Você fala, pô, mas 80. Tem estudos que dizem 8 mil, mas já é um número significativo. Né? Então, quer dizer, a mente, ela é como um riacho. Flui. Então, os pensamentos vão passando, vão passando, vão passando. E aí, o que acontece? Você se engaja com eles. E é quando tem a distração. Então, quer dizer, o fluxo da mente é natural, ele está ali, os pensamentos vão vir. Por isso que a técnica de Mindfulness não é esvaziar a mente. Porque a gente não tem esse poder de esvaziar a mente. Não. Mas a gente pode gerenciar nossos pensamentos, a gente pode saber para onde que a gente vai focar nossa energia. Então, se está passando ali o pensamento, né? Tem que ter técnicas de pensar, deixa eu ver quando ele entra, quando ele sai, né? Quando a gente faz os estudos. E aí, o que faz? Se eu me engajo com aquele pensamento, eu fico nele. Ele se agarra. Ele se agarra, né? E aí eu estou focada no meu trabalho, fazendo aquilo. Se a minha cabeça está lá, nossa, eu estou preocupada com, sei lá, uma situação. Eu me engajo com ele, eu não estou nem com aquela situação e nem no meu trabalho. Eu me distraio. Então, 50% do tempo, a mente divaga. Nossa, é muito tempo, né? Que ela divaga. É muito tempo. Então, eu faço a escolha de retornar para o momento presente. Isso é o Mindfulness. Eu escolho focar no momento presente. Então, quando eu percebo, por isso que é interessante falar, o que é o Mindfulness? Focado na observação. Quando eu percebo que a minha mente divagou, ela foi lá para Marte. Como é que eu volto? Peraí, eu tenho que trazer ela de volta. Eu trago ela de volta, sempre com gentileza, com aceitação, que tá tudo certo. Porque a mente é assim. Como é que eu faço isso no trabalho? Porque o trabalho a gente tem ali, né? Por exemplo, que nem nós aqui, a gente tem um espelho para montar, tudo que a gente vai trazer para a turma. Aí você tem que digitar. Aí de repente toca um telefone, alguém te chama. E aí parece que virou uma bagunça. O balaio foi lá, o balaio foi cá. É isso, respondo a você e volto a fazer o que eu estava fazendo. Sim, a gente precisa, porque assim, você acaba tendo um gasto de energia. Sabe aquela coisa que fala você não está lá e nem aqui? A energia não está concentrada, o seu corpo todo não está ali, porque às vezes está no piloto automático. E quando a gente está no piloto automático, a gente não consegue concentrar a energia naquele momento, porque o corpo já se habituou a fazer aquilo. O corpo se habituou. É igual escovar os dentes, Mônica. A gente tem uma prática de mindfulness na hora informal para escovar os dentes. Experimente escovar os dentes com a sua outra mão, que você não faz todas as coisas. Você vai ter uma dificuldade, mas você vai ter uma percepção, você vai entender ali, vai olhar, nossa, eu tô com um dente assim. No piloto automático, ó, tô assim, tô comendo assim, tô tomando café de maneira habitual. Por que a gente não faz isso um momento de pausa? Você falou, adorei esse exemplo, né, da gente, vou até tentar fazer isso hoje, vou fazer. O que mais, de forma prática, para os amigos que estão acompanhando, que eu posso trazer a partir de hoje? A gente está começando um novo mês, né, então que tal virar o ano de uma forma diferente? Porque eu quero saber, inclusive, como é que foi essa virada para você, né? Então, olha só que interessante, né, a gente tem uma âncora aí do momento presente, que é a respiração. Ela é acessível a todos nós, todos nós. Você pode sempre, em busca da sua respiração, de fazer aquela respiração mais profunda para consciente, para você se autorregular. Quando você faz isso, o seu corpo fisiologicamente se autorregula. E se eu faço isso em várias vezes ao dia, eu não tenho picos de estresse. Eu não fico somatizando aquilo no meu corpo, porque na minha pausa eu me autorregulo. Isso é muito bonito, mas isso é a consciência da consciência. Porque as pessoas falam muito assim, mas eu tenho consciência disso. Eu tenho consciência que eu preciso. Mas vem cá, será que você não precisa de uma consciência muito mais profunda para você entender que você pode, na hora da sua refeição, fazer uma escolha melhor? Por isso que existe o Mindful Eating,
que é comendo com atenção plena, que os nutricionistas usam muito. Não adianta, Mônica, eu te passar uma dieta com o melhor nutricionista do Brasil, sendo que se você não for parceira dessa dieta, ela não vai funcionar, mas você precisa ter consciência daquilo que está nutrindo o seu corpo está fazendo bem. Então isso até diminui a ingestão de fast food, de comida que faz mal, de comida ultraprocessada. Você começa a olhar com aquilo com carinho. Você fala, gente, eu estou colocando isso no meu corpo. É a mesma coisa de você colocar uma gasolina adulterada numa Ferrari. Nossa, não vai andar. Vai estragar. Então, quando você fala, o que as pessoas podem fazer? Isso. Primeiro, ancorar pela respiração. Eu estou aqui, eu estou no momento de estresse, que é uma prática também que a gente tem. Então, no momento de estresse, nossa, tá pegando fogo aqui a situação. Peraí, deixa eu recuar, parar, tomar consciência que isso está acontecendo e voltar para a minha respiração. Então, eu estou aqui, faço 2 respirações profundas, mais conscientes. E como que é essa respiração? Que você pode inspirar. Não, você pode inspirar e expirar soltando, solta mais longo do que a inspiração para você ativar seu parasimpático. E aquilo provoca um relaxamento na hora. Uma clareza. Na hora, relaxa. O corpo, né, ele sai daquele estado de luta e fuga, porque você consegue se autorregular. Então eu falo que uma prática tão simples, você pode sair para tomar um café, você pode sair para respirar. E se a gente faz e tem consciência que nós estamos saindo do prumo, né, várias vezes ao dia, e eu vou e faço essa escolha de, não, peraí, deixa eu parar e me autorregular, você não somatiza doenças no seu corpo. As famosas dores de cabeça, os enjoos, Sim. os ataques impulsivos que a gente tem de nervosismo justamente por não se perceber. Sim. E o Mindfulness, ele tem base científica, Letícia? Que é instrutora? Olha, ele tem 20 mil artigos científicos publicados hoje no PubMed. Então, assim, a gente está falando uma coisa muito consolidada, que começou na década de 70, com o Jon Kabat-Zinn, que é um americano, que trouxe do budismo para o Ocidente. Isso é legal, ele levou isso para as universidades. Então, ele implantou esse projeto do Mindfulness na faculdade de medicina. Por quê? Porque as pessoas que chegavam no ambulatório, elas chegavam muito estressadas, porque além da dor que elas estavam sentindo, tinha a dor emocional, que segundo os estudos dele, potencializa até 50% daquele momento, daquela dor. Então, se eu tiro aquela dor que é emocional, eu diminuo, né, a dor da pessoa real. É quando a gente fala do sofrimento primário e secundário. O secundário é tudo que vem na minha mente, o primário é que realmente está acontecendo. Eu tô aqui com a Mara, ela falou, ai, muito difícil praticar, sou super agitada, faço e penso um monte de coisas uma vez só. Eu te entendo, mas tem jeito e a Letícia está mostrando pra gente aqui. Respira, minha amiga. Primeira coisa, observe a sua respiração. Como é que foi essa virada para você? Né? Eu conheço a Letícia há mais de 20 anos. E, né, eu sei da agitação que a profissão traz, né, de todo o estresse, lidar com o tempo. Como é que foi essa virada? É porque eu senti na pele. Você adoeceu? Eu adoeci o que aconteceu comigo, no famoso piloto automático, fazendo as coisas e não percebendo o que estava acontecendo com o corpo. Eu estava adoecendo por meio dos meus pensamentos. Quando a gente fala de pensamento, Mônica, é importante a gente falar sobre isso. O pensamento, ele está ligado ao sentimento, que liga à emoção, que liga à atitude. A nossa atitude é baseada naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente sente, naquilo que a gente sente de emoção. Quando você aumenta a reatividade, a sua reatividade, você tem um espaço maior, você consegue perceber que aquele estresse está chegando. Olha, você, às vezes, num momento tão difícil, começa a sentir uma dor de estômago. Se aquilo é recorrente, você vai provocar uma gastrite. Então tem aquela coisa que eu acho importante da saúde integrativa, que hoje que eu sou especialista, que a saúde integrativa ela trabalha com a medicina convencional, que quando a gente não consegue tratar com medicamentos, olha, tem uma coisa errada aí, está ligada à emoção. E a emoção está ligada aos pensamentos. Então por isso que é tão importante a gente cuidar do que a gente pensa, sabe? A gente precisa pensar, a gente precisa, olha, será que isso aqui que eu estou pensando... tem um estudo também que diz que o que eu penso hoje, eu pensei ontem. 90% do que eu penso hoje, eu pensei ontem e eu pensei anteontem. E são pensamentos ruminantes. Só 10% que é dedicado a alguma coisa nova, alguma coisa consciente, um planejamento.
Você está falando, é interessante isso. Se eu pratico mindfulness, essa presença Sim. no agora, e vou exercitando, quer dizer, esses pensamentos ruminantes, que muitas vezes não fazem sentido, eles desaparecem? Você coloca eles no lugar certo. É como a gente estivesse organizando uma casa. Eu tenho uma casa que ali eu guardo as panelas, Os panos de prato. os panos de prato na minha artigos de cozinha, limpeza. ali no meu armário também eu vou colocar a minha lingerie, eu vou colocar minhas roupas de cama, enfim. Você vai organizar a sua mente dessa forma. Então, na hora que a gente identifica pensamentos, a gente sabe, será que esse pensamento é o que? É uma memória? Ele é um pensamento ruminante negativo, de uma culpa, de um ressentimento? Esse pensamento é um planejamento? Você entendeu? Entendi. Então, a gente começa a organizar a nossa casa e aí você faz a escolha de se engajar com aquilo que mais... Que mais faz sentido para você, que mais te deixa apaixonada, Sim. assim. E que mais traz isso que você está Sim. falando pra gente, desse resgate de amor por nós mesmos, porque ele se perdeu também. Ele se não é, perdeu, Letícia? porque você nem se acolhe. E tudo isso, que é uma palavra que eu falo, é com gentileza, sem julgamentos. É se acolher. É dizer, olha, tudo bem, eu estou passando por uma situação difícil, está vindo muito pensamento difícil. Então, peraí, deixa eu tentar gerenciar, deixa eu tentar focar, na hora que eu estiver com meus amigos, focar minha energia com meus amigos e não aquele pensamento que está me trazendo uma coisa tão ruim. Senão eu não estou nem com meus amigos, eu estou desperdiçando o famoso momento presente. O momento presente, que é o que nós temos. Que nós temos, É o que nós Mônica. temos para hoje, é o momento presente. Sim. Se a gente se traz todo esse imbróglio, não se aproveita, a gente não cria, porque quando eu tenho essa técnica do mindfulness, né, claro que existem treinamentos, mas assim, para a gente poder começar, eu vou potencializar a minha criatividade no meu trabalho, porque às vezes a gente precisa tanto dela, a gente não sabe onde ela está. Ela está nesse imbróglio. Ela está nessa energia que você jogou fora. Você jogou uma energia, você concentrou uma energia para uma coisa, por exemplo, que já aconteceu e que nem vai acontecer. Possivelmente. Você não está jogando energia ali. Então, aí como é que funciona as práticas, né? Nós temos protocolos de 8 semanas de treinamento. E cada semana eu estipulo uma técnica. Então, eu faço com as práticas formais, que a gente mostrou aquela hora, e eu faço com práticas informais. Como é que eu posso fazer? Numa fila de banco, Então, dirigindo, tomando um café, caminhando. Porque aí a gente faz através da percepção do corpo, por exemplo, numa caminhada. Eu caminho mais lento do que habitual. Eu presto atenção, como que meu pé pisa? Será que meu joelho faz algum barulhinho interno na hora que eu ando? Por isso que ele é tão importante para pessoas, por exemplo, o esporte de alto rendimento, para atletas, para evitar o quê? Lesão. Se a minha cabeça não está naquilo que eu estou fazendo, eu posso me machucar. Olha só. e até para lidar com a pressão também que existe, Com a pressão, né? porque se eu passo por uma performance. situação de derrota e me frustro com aquilo, eu fico ruminando, e ali o treino já voltou, você já saiu de uma competição, está voltando, mas você está pensando na derrota. Então, por isso que é importante você processar, ressignificar essa derrota e ir para frente. Senão eu vou ficar lá. Então, por isso que as pessoas têm muita depressão, porque elas estão lá no passado. Elas não conseguem avançar, elas não conseguem ver perspectiva e muito menos vivenciar o momento presente, porque o pensamento está todo no passado. Mas olha que legal. E aí, voltando, como é que eu cheguei a isso? Eu fui meu próprio laboratório. Eu passei por um momento tão difícil na minha vida que eu comecei a estudar a saúde integrativa por meio do yoga, por meio de meditação, por meio de mindfulness, né? Eu fui estudando tudo, reiki. Por quê? Porque eu falei, não, tem alguma coisa aqui dentro que funciona. Peraí, a vida não é só esse estímulo externo. O que está aqui dentro? A gente é feito de quê? E as pessoas que você, né, digamos assim, que você encontra, que você trabalha, que apresenta a técnica do mindfulness, eu imagino assim que elas estão tão angustiadas, tão sofridas, né? Sim, esse resgate, Mônica, que é importante, né? Quando a gente fala da saúde integrativa e desse trabalho também da medicina convencional, é claro que, às vezes, a pessoa está num estágio tão difícil que o uso de medicamentos, ele precisa ser feito. Mas você pode, com ferramentas de mindfulness, trabalhar na hora que você tem um grau mais leve, moderado, você pode inserir nessas práticas e vai chegar um ponto que você vai excluir o medicamento. Isso é bonito do processo de cura. É o que a gente quer.
A gente quer cura, a gente quer tranquilidade, a gente quer ser feliz. E eu preciso muito te agradecer, Letícia, por essa conversa tão gostosa e que nos faz até acalmar também, né? Tem muitos registros aqui, a Ana Paula também comentando, né, que mesmo sendo difícil, é necessário. Então, que a gente consiga praticar com essas boas dicas que você deu aqui pra gente. Obrigada. Comece pelo café da manhã. Pode deixar que farei isso amanhã de manhã. Letícia Lagoa, ela que é instrutora de Mindfulness, ela que é jornalista especialista em esporte e também trabalha, né, com as práticas integrativas ali com a gente aqui hoje no Você. Obrigada, Letícia. Eu que agradeço. Tá bom? Obrigada. E olha, a gente